qual a maquininha mais barata para uma profissional da área da beleza economizar com pagamento de taxas neste ano de 2025. Eu sei que esse tema é muito pedido por vocês, afinal de contas, a maquininha é uma ferramenta de trabalho, né? Dificilmente uma profissional da área da beleza não trabalha com maquininha e, consequentemente, acaba aí tendo despesas, né, com o pagamento de taxas. Outro dia mesmo fui num salão, as meninas sabem que eu falo de finanças para profissionais da beleza. Inclusive, se você ainda não segue esse canal, já bota aí para seguir que esse conteúdo literalmente vale dinheiro. Me segue no Instagram também, eu sou muito ativa por lá. Bom, e aí as meninas já me conhecem, elas falaram: "E aí, Ana, qual é a maquininha mais barata? A gente quer saber de você. A gente tá pagando uma taxa muito cara." Aí teve uma nail designer, trabalhava lá, e ela falou para mim: "Meu, Ana, esses dias eu atendi uma cliente, ela pagou na maquininha, na função crédito, em uma única parcela. Eu cobrei R$ 120 por aquele procedimento. Eu recebi R$ 114 líquido, descontando a taxa." Aí, na hora, eu fiz de cabeça, eu falei: "Bom, então ela tá pagando R$ 6 de taxa, né, por essa transação." E aí eu peguei na calculadora rapidinho e fiz R$ 6 dividido por 120, que é o preço que ela cobrou, e multipliquei por 100. Se você fizer isso na calculadora, você vai ver que vai dar 5%. Então eu já descobri na hora que ela estava pagando 5% de taxa de crédito para passar em uma única parcela para cliente. E eu falei: "Tá caro." E aí elas falaram: "Então, Ana, por isso que a gente precisa da tua ajuda." Então eu resolvi fazer esse vídeo para te mostrar na atualidade qual é a maquininha mais barata para você trabalhar neste ano de 2025. Bom, eu sou virginiana, caso você ainda não conheça, talvez quando tu começar a acompanhar os meus vídeos, tu vai perceber que eu adoro uma planilha, adoro um checklist, adoro uma coisinha mais organizada. Então, eu tenho uma planilha que é o meu xodó, a minha queridinha, que eu vou te mostrar. E, inclusive, como hoje eu estou muito boazinha, eu vou te dar ela de presente para você poder fazer as tuas simulações e para você ver aí, comparar a maquininha que você usa hoje com uma maquininha aí mais barata do mercado, tá? Fica nesse vídeo para eu te explicar como que você vai poder pegar essa planilha aqui de mim. Bom, e aí eu faço essa planilha e dessa planilha eu consigo tirar a conclusão de qual é a primeiríssima colocada, a segunda e a terceira. E aí então, né, nasce o pódio das maquininhas para profissionais da área da beleza, com primeira, com segunda e com terceira colocada. E aí, qual será que ficou em primeiro lugar? Qual será que ficou em segundo lugar? E qual será que ficou em terceiro lugar? Bom, antes de eu te revelar o pódio, eu vou te mostrar então quais as maquininhas que eu analisei, e dessas eu analisei 5. 3 foram para o pódio, essas outras 2 a gente já descarta, que são maquininhas caras, e ainda dentre as 3 você tem a oportunidade de trabalhar com a máquina mais barata. Gosto também de te sinalizar que não sou patrocinada por nenhuma das máquinas, tá? Então você vai ver que eu não vou fazer propaganda para você comprar, nem vou te disponibilizar nenhum link, porque as pessoas ganham dinheiro através de indicações de link, mas não é o meu caso. E tá tudo bem, se eu fizesse também, eu seria sincera, mas não é o caso. Então eu faço uma análise bem sincera mesmo do custo das taxas, e você vai ver aqui comigo porque eu vou compartilhar agora aqui com você. Olha só. Então aqui está a planilha que depois eu vou disponibilizar para vocês. Fica tranquilo e presta atenção para você entender como é que eu fiz para chegar nessa primeira, segunda e terceira colocada. Então eu analisei as maquininhas mais famosas que a gente tem aqui no Brasil hoje, que é a maquininha da PagSeguro, que é mais conhecida como Minizinha ou Amarelinha. Eu até coloquei a fotinha delas aqui para vocês poderem identificar. Eu analisei a Infinity Pay, que é essa máquina assim pretinha. Tem também a da Tom, e aqui a Tom trabalha com 3 tipos de planos diferentes, então você também tem que tomar cuidado para ver qual o plano que você está trabalhando. A Tom é essa verdinha aqui, tem essa MAP, que é essa branquinha, que é uma maquininha mais simplesinha, e tem a Point, que é da Mercado Pago, que é essa azulzinha que muita gente usa também. Eu vejo muitas profissionais da área da beleza trabalhando com máquinas caras, e quando eu digo caras, eu estou dizendo que elas são caras na hora de você passar o valor da cliente frente às
taxas. Eu não estou falando do valor da compra da máquina. E aí que tá. Existe, por exemplo, uma propaganda da Minizinha, que é a da PagSeguro amarela, falando que ela é a máquina mais barata do Brasil. E ela não tá errada. Por que que ela não tá errada? Porque se você for ver o preço da máquina, ela custa 16,68 centavos. É uma mixaria, não é verdade? Porém, as taxas que ela cobra são muito caras. Então você tem que cuidar para não cair nessa pegadinha aqui, porque de fato ela é a máquina mais barata, mas quando se fala da máquina mesmo, do equipamento e não das tarifas, das taxas. E eu verdadeiramente acredito que você tem que se preocupar, inclusive é um conselho meu, você tem que se preocupar mais com as taxas que vão te cobrar e não com o valor da máquina, porque o valor da máquina é um investimento que você faz de uma forma pontual, beleza? Então aqui a gente tem a minizinha, né? Aí eu trouxe o valor, né, de todas elas e também as taxas. Então aqui tem o valor da minizinha, daí tem a Infinity que tá no valor de 183, tem a Tom que tem diversos planos, né? Tem 3 tipos de plano, então nesse plano custa 66, nesse outro plano custa 43,20, nesse outro plano custa 16,80, a da Samap que custa 214,80 e da Point da Mercado Pago que vende bastante também, porque ela também tem um valor bem acessível, 29,90, mas quando você compra essas maquininhas aqui baratas, o equipamento barato, depois você acaba pagando caro nas taxas, tá? Como é que eu fiz aqui? Eu fiz o levantamento, qual o percentual de taxa que se cobra dessas maquininhas no débito, no crédito à vista e no crédito parcelado em 2 vezes e em 12 vezes. Se eu botasse todas as parcelas aqui, a taxa em 3, a taxa em 4, a taxa em 5, a planilha ia ficar muito comprida. Então eu deixei assim resumida, mas aqui a gente já consegue saber qual é a maquininha mais barata no débito, no crédito e no crédito parcelado também. E aqui tem algumas observações importantes que a gente vai ver juntas, tá bem? Então vamos lá, vamos começar pela PagSeguro. É a maquininha mais barata no quesito equipamento. Porém, ela é a maquininha mais cara, tanto é que tá tudo vermelho aqui, tá vendo que tá tudo vermelho? Tá tudo vermelho porque eu comparei ela com as outras, porque ela é uma das maquininhas mais caras. Ela só perde para Mercado Pago, que também é uma maquininha bem cara, que é a Point, tá? Então a gente já vai ver essas duas aqui, ó, que são as maquininhas mais caras e elas nem entraram para o pódio. Então essas duas aqui já ficaram de fora. Se você usa uma dessas duas, o meu conselho é que você mude. A história daquela profissional que eu tava te falando recente, ela tava usando a Mercado Pago, que é essa azulzinha aqui. Olha só o que que acontece. Aqui no débito você paga R$ 1,99 na PagSeguro e paga também R$ 1,99 para receber na hora na Mercado Pago. Só que na PagSeguro fica um pouco pior, porque depois de um ano que você tá com a máquina, você passa a pagar 2,39. Isso taxa do débito, tá? E a taxa no crédito vai para 4,99 para receber na hora e aqui 5,31 para receber na hora, tá? Então, caríssimo isso. Por que caro, Ana? Porque existem outras máquinas que a gente vai ver aqui com taxas bem mais baratas, tá? Crédito a prazo em 2 parcelas, 7% na PagSeguro aqui, 9,9% na Mercado Pago. Em 12 vezes fica 21,10% e aqui fica 22,59%. Tem uma outra história de uma profissional da área da beleza que ela falou para mim o seguinte: ela é cabeleireira e ela fornece alguns serviços parcelado, como por exemplo uma mecha, um cabelo que exige ali um tratamento maior e aonde o ticket, o valor do serviço é maior, ela oferece um parcelamento, às vezes em 2 vezes, às vezes em 3 vezes, às vezes em 6 vezes. E aí um dia ela falou para mim, Ana, eu repasso a taxa da máquina para minha cliente. E mesmo que você repasse a taxa da máquina para tua cliente, tu precisa se preocupar se a taxa tá cara ou não, justamente por conta disso. E ela falou que ela repassava a taxa para cliente e ela falou: olha, o cabelo custa X, você pode parcelar em até 6 vezes, mas tem acréscimo de juros. E aí a cliente falou: ah, então deixa eu ver como é que fica, me mostra como é que fica os juros para daí eu fazer ou não. Ela mostrou para cliente e a cliente falou: nossa, a taxa tá muito cara, né? O juros está muito alto, eu não vou fazer. E ela acabou perdendo venda por conta dessa questão. Às vezes você tá aí vendo esse vídeo e falando assim: ah, não tem problema, porque eu repasso a taxa para cliente. Você pode até repassar a taxa para cliente no parcelamento, mas mesmo assim você tem que se preocupar, porque se a tua cliente está pagando uma taxa cara, consequentemente você pode perder vendas, inclusive por conta disso. Já aconteceu comigo como cliente de eu ir no estabelecimento de beleza, eu pedi o preço
preço do cabelo que era para fazer, a menina me passou o preço do meu cabelo, e aí quando eu cheguei lá eu falei, eu posso fazer em duas vezes, em duas parcelas? Aí ela falou, pode, mas vai ter um acréscimo, tudo bem? Eu falei, ah, tudo bem. Aí ela passou na maquininha, quando eu fui olhar na máquina, ficava cento e poucos reais mais caro. Eu falei, nossa, mas cento e poucos reais de juros para fazer em duas vezes? Daí ela disse, é que é a taxa da máquina. Eu falei, poxa, mas essa tua maquininha tá muito cara. E aí eu acabei fazendo em uma parcela só e eu ainda fiquei brava porque mesmo em uma parcela ainda tinha acréscimo, né? Outra dica, papo para um outro vídeo de repente, né, é que o ideal, tá? Pelo menos é o que eu indico para as minhas alunas, é que você precisa embutir a taxa da máquina no teu preço, para que a cliente não veja essa taxa. Quanto menos ela vê, melhor. Então eu achava, como cliente, eu acharia bem melhor eu ter recebido o preço com a taxa de algum parcelamento, alguma coisa ali, e eu pagasse sem saber, do que eu ver ali, porque daí eu me senti meio lesada. Tá? Tudo bem, isso é comum, né? Lesada talvez seja uma palavra um pouco pesada, né? Você pode fazer isso, você pode cobrar esses juros da tua cliente, mas eu acredito que você precisa se preocupar com os juros, por isso que a gente está aqui estudando sobre maquininha, e também, de repente, num próximo momento, você pensa em embutir isso no teu preço para a cliente não ver que ela está pagando esses juros. Mas vamos voltar aqui para a planilha para continuar. Então, essas duas maquininhas, a PagSeguro e a Point, elas estão com taxas caríssimas no débito, no crédito à vista e no crédito parcelado. A gente tem outras três opções boas aqui e a briga vai ser entre elas. Então vamos lá. Aqui a gente tem a Infinity Pay, a Tom com três tipos de planos diferentes e a Samap. Vamos começar analisando a taxa do débito entre essas daqui. Então a Samap tem uma taxa no débito de 1,35. Isso não é taxa promocional, isso já é a taxa depois que você vira cliente, porque nos primeiros 30 dias é até mais barato do que isso, tá? Mas aqui já é a taxa depois. 1,35 na Samap, 1,37 na Infinity e 1,69 no plano Tom Pro e no plano Tom Mega. Se você tiver no plano Tom Super, você vai pagar R$ 1,98. Então, entre a Tom, a Infinity e a Samap, nesse caso a Samap leva o primeiro lugar na taxa do débito. Em segundo lugar, como mais barata, a Infinity vem como mais barata aqui em segundo lugar. Em terceiro lugar fica a Tom nesses dois planos aqui. Entenderam como é que funciona a lógica para eu montar o pódio? Não é algo que eu acredito, é baseado em informações. E todas essas taxas eu tiro dos sites das máquinas, tá bom? Então, se por acaso você tá usando a Samap, se você tá usando a Infinity Pay ou se você tá usando a Tom e você tá pagando uma taxa mais cara do que eu estou te apresentando aqui, você precisa entrar em contato com a máquina e falar para eles, tá? Porque isso, infelizmente, não poderia, não deveria, mas infelizmente acontece. Às vezes a maquininha vai aumentando a tua taxa e vai vendo se você engole a seco. Se você não fala nada, ela vai deixando. Tem vários casos da Infinity Pay, da Samap também e da própria Tom que as meninas mandam para mim. Ana, tu não vai acreditar, tava me cobrando uma taxa diferente, eu entrei em contato e aí eles recalcularam ali a minha taxa. Se você trabalha com a PagSeguro ou com a Mercado Pago e se por acaso você paga uma taxa menor do que essa que eu estou apresentando, é porque você teve alguma negociação comercial e aí vale a pena você trabalhar com essas máquinas, tá bom? Caso contrário, não vale. Bom, o crédito à vista, né? O crédito à vista a gente tem 3,10 na Samap, 3,15 na Infinity Pay e 3,49 nesses dois planos da Tom. Lembrando que esses planos que eu peguei aqui da Tom, tanto esse Tom Pro como o Tom Mega, vendas até R$ 2.000 mês, que é uma taxa padrão, tá? Se você vende até 2.000. Se você vende mais do que 2.000, essa taxa, ela pode e ela cai, tá? Tanto a taxa do débito quanto a taxa do crédito, mas ainda não fica mais barata. É que daí, se você vende, por exemplo, mais de 5.000, a taxa cai um pouquinho. Se você vende mais de 10.000, a taxa cai mais um pouquinho. Então, eles vão fazendo de acordo com o teu nível de faturamento. Bom, então aqui, de novo, a Samap fica em primeiro lugar, a Infinity em segundo lugar e a Tom em terceiro lugar. E no crédito parcelado, a gente tem aqui algumas opções também, né? De novo, a Samap com 5,40, a Infinity coladinha ali com 5
8,39 e depois vem a Tom com uma taxa cara, 8,99, inclusive fica até atrás da PagSeguro e as outras máquinas aqui bem caras. Então, para parcelamento, a Samap também é uma boa opção e a Infinity também. A Tom, ela já vai começando a ficar em terceiro lugar e, inclusive, ela vai se distanciando bastante da primeira e da segunda colocada. Concorda comigo? Ela vai ficando vermelhinha aqui, ó, principalmente no parcelamento. Depois, num parcelamento maior ali, num parcelamento em 12 vezes, ainda a Samap fica com uma boa taxa de 12,90 contra 12,40 da Infinity, e aí aqui fica 17,99, que é uma taxa comparada às outras aqui, um pouco mais baratas, mas a Tom não chega nem perto aí da segunda e da primeira colocada. Analisando essa planilha, a gente consegue chegar na conclusão do nosso pódio, não é mesmo? O nosso pódio só tem lugar para 3 colocadas, então a Mercado Pago, que é a azulzinha, e a PagSeguro, que é a amarelinha, elas já ficam fora do pódio. A gente daí tem as 3 primeiras colocadas. E pelo fato de essa máquina ter a taxa mais barata no débito, no crédito e também uma taxa muito boa no crédito parcelado, a Samap levou o primeiro lugar. Terceiro ano consecutivo da Samap em primeiro lugar no pódio. Ninguém segura a Samap. Ela realmente veio aí para acabar com o mercado. De 3 anos para cá, ela baixou as taxas e ela tem mantido ali. Em segundo lugar, a maquininha da Infinity. Infinity Pay em segundo lugar, uma boa opção, uma ótima opção. Se você está trabalhando com a Infinity, não te preocupa. Se você está com a Samap, também não te preocupa. Só peço que você de fato confira se essas taxas que eu mostrei na planilha são as taxas que está sendo cobrada para você na prática. Muito cuidado com isso, faça isso, aproveite para verificar. E em terceiro lugar, a Tom. Porque, na minha opinião, ela tá aí bem distante da segunda e da primeira colocada, então ela entrou raspando aí no ranking, mas pelo menos ela merece estar no terceiro lugar, porque ela ficou ainda bem mais à frente do que a PagSeguro e a Mercado Pago. Então é isso, esse é o pódio atualizadíssimo e eu prometi para ti que se você ficasse até o final desse vídeo eu te disponibilizaria a planilha e eu quero te mostrar mais uma coisinha que você vai fazer na planilha para que você não tenha medo de trocar de máquina. Eu acho que essa parte aqui é a parte mais legal. Eu peguei uma profissional da área da beleza e fiz uma pequena simulação com ela. Ela é uma pequena empreendedora e a gente fez uma simulação de tudo que ela passa na maquininha no crédito à vista. A gente nem fez a análise do que ela parcela e nem do que ela passa no débito. A gente só analisou as operações do crédito à vista, tá? E no caso, ela trabalha com a PagSeguro. Então ela tá pagando R$ 4,98 e eu propus para ela trocar pela Samap, onde ela vai pagar 3,10. Atualmente eu peguei os valores dos procedimentos que ela cobra no espaço dela. Então aqui design 40, rena 60 e manutenção de cílios 145. Isso aqui não é uma recomendação de preço. Eu só peguei dela para a gente poder fazer um cálculo e para você entender o impacto disso, tá? De cada procedimento de design que ela vende hoje, ela paga na maquininha atual dela, ela tá pagando 1,99 de taxa. Se ela trocar de maquininha, ela vai passar a pagar 1,24. Na Rena, ela tá pagando 2,99. Se ela trocar de maquininha, ela vai pagar 1,86. Nos cílios, ela tá pagando 7,22. Se ela trocar de maquininha, ela paga 4,50. Quando a gente olha assim, parece que a diferença é tão pequena, não é verdade? Mas daí eu perguntei para ela, quantas clientes no mês você faz de design, de rena e de cílios? E aí ela me passou um valor lá e eu falei, tá, então desse número de clientes que você faz design, quantas que passa no crédito? Daí ela tinha me dito 40, ela falou, a metade passa no crédito, 20. Rena, eu faço umas 10 renas por mês e a metade passa no crédito, então 5. Eu faço uns 20 cílios e a metade elas passam no crédito, então 10. Aí eu fiz aqui um cálculo, então desse valor aqui, 1,99 vezes 20, né? Então ela vai ter um custo aqui, ó, de
39,84 para design, aqui de 14,94 para rena, total, né, de taxas no mês, e 72,21 para cílios. E na nova maquininha ela economizaria, gastaria menos, 24,80, 9,30 e 44,95. Só que daí eu peguei então essa quantidade e imaginei que ela vai atender a mesma quantidade de clientes durante o ano todo. E quando a gente faz isso para o ano todo, então eu peguei aqui o 39 e multipliquei por 12. Então ela vai ter um custo aqui com a máquina de 478 no ano para design, de 179 no ano para rena e de 866 no ano para cílios. Então, ao total, com a máquina que ela está hoje, se ela atender 20, 5 e 10 desses procedimentos, ela vai gastar um total de 1.523,88. Já se ela trocar para a Samap, ela vai pagar 297, 111, 529. Então, ela vai pagar um total de taxas de 948. Se a gente fizer 1.523 menos 948, ela vai ter uma economia de R$ 575,28. E eu tô falando de uma profissional da área da beleza que nem passa tantos procedimentos assim no crédito. E isso que a gente não analisou a taxa do débito, que ela vai pagar mais barato também, e do crédito parcelado. Ana, deu de enrolação, já entendi, preciso ver as minhas coisas, quero analisar, quero essa planilha aqui para eu dar uma olhadinha e para eu poder fazer no meu caso aqui, quero fazer algumas simulações, quero dar uma analisada. Então, eu vou deixar aqui o link dessa planilha para você poder baixar ela aí para você, poder analisar com calma. E eu quero te ouvir também, então comenta aqui nos comentários qual é a maquininha que você está utilizando hoje. Comenta aqui, pelo amor de Deus, Ana, eu tô usando a PagSeguro, socorro! E aí a gente vai conversar, faço questão de responder todas vocês, tá bom? Obrigada pelo carinho, obrigada por tudo e até o próximo vídeo, espero que ajude vocês. Beijo!